Você está gravando? Bom dia, estamos começando então mais uma reunião aqui do projeto Ciência na Escola, hoje com a participação da professora Anivalda e Rosimeire. Bom dia, meninas. Dia bom para vocês. E também os bolsistas de iniciação científica, Bernardo e Vitória. Bom dia, meninos e menina. Bom dia. Bom dia. Eu vou então, ficamos aguardando a professora Aline, talvez ela entre aí no meio da reunião e a gente vai dando sequência aqui, nem que ela assista depois, que a situação dela a gente sabe que é mais complicadinha. Pelo menos a gente vai tentando ajudar ela, né, de alguma forma, a montar esse plano. Estou compartilhando a tela agora, só um minutinho. Aqui não aparece vocês, mas vocês já estão conseguindo ver? Sim. Sim? Ok. Bom, então, investigação matemática e o ensino exploratório. Hoje nós vamos falar desse tema, porque quando é ciências e outras disciplinas, a gente coloca, geralmente usa-se o nome ensino por investigação, mas em matemática, ou é investigação matemática, ou é ensino exploratório, tá? Ai, passando pro lado aqui, não passa. Meu Deus. A tela não está mudando. Tinha que ser, né? Ela travou. Vou voltar lá. Ô, trem doido. Tem que ter muita paciência com a tecnologia, gente. É muita, não é pouca, não. Agora sim, né? Ok, então. Momentos da aula com tarefas exploratórias. As tarefas matemáticas, elas assumem grande relevância, pois é a partir dela que a atividade matemática do aluno se desenvolve. Elas devem favorecer o raciocinar matematicamente a partir da discussão coletiva dessas tarefas. E o sucesso da abordagem, ela depende da seleção de tarefas com potencial para desencadear uma atividade matemática rica. Ou seja, que propõe essa questão da discussão, do levantamento de hipóteses, né? Antecipação. Então, o que o professor precisa fazer? Ele precisa prever possíveis resoluções, dúvidas e erros dos alunos, que é o que a gente também precisa, né? E pensar em possíveis questionamentos, orientações e outros recursos para sugerir aos alunos. O que a gente percebe, então, nesse ensino exploratório ou por investigação, é que a gente tem que estar com algumas cartas na mão para fazer as perguntas certas durante esse processo, né? Para trabalhar com essa abordagem. Bom, e aqui, então, eles trazem isso aqui eu peguei tudo as referências, né, que a Maísa passou para a gente, o Alessandro, que é sobre esse tema, né? Então, aqui tem uma comparação entre o ensino tradicional e o ensino exploratório, que os alunos aprendem a partir da sua experiência matemática e da sua reflexão sobre a experiência. No ensino tradicional, então, as tarefas, geralmente, elas são exercícios, né? Situações artificiais, como aquela da banana, né, que tá lá até o carrinho cheio de banana, que fala, encontrei aqui a pessoa que compra 240 bananas com nenhum objetivo. Então, geralmente, assim, esses problemas, eles são situações fictícias, eles não são situações baseadas no cotidiano, né? E aí para cada problema tem uma estratégia de resolução e uma resposta correta. Já no ensino exploratório, você tem uma variedade de tarefas, que pode ser explorações, investigação, problemas, projetos, situações realistas, né? Várias estratégias para lidar com o mesmo problema. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? O que a gente vê de diferente, então, aqui, que é uma questão que a gente percebe que tem muita relação com o professor de matemática, que é essa questão de... Todo professor de matemática, ele tem um caderno de resolução de exercício, porque eles resolvem todos os exercícios que eles vão passar para os alunos, porque imagina que são cálculos e que se você tiver um errinho de sinal, pode acontecer com o professor também, né? Então, ele já precisa fazer todo o caminho que o aluno vai percorrer e tal.
E aí, no ensino exploratório, você tem que ter uma série de situações, né? Sugerir problemas. Então, não são problemas assim, só questões. Você tem que sugerir um problema que envolva esse raciocínio lógico matemático, né? E agora, com relação aos papéis, né, do professor e do aluno. No ensino tradicional, os alunos recebem explicações, o professor mostra exemplos para eles aprenderem a fazer as coisas, e o professor é autoridade em sala de aula. Lembra que quando a Aline fez aquela aula na outra fase, na primeira fase do projeto, o Gabriel questionou bastante essa questão de que eles só tinham repetido o que ela tinha feito, que ela deu mais ou menos como um exemplo. É porque, assim, na verdade, a Aline, ela não está aqui para falar, mas é a maneira como ela aprendeu a dar aula de matemática, não é? Então, você faz um exercício na lousa, ou você mostra um exemplo, o aluno copia e depois ele desenvolve outros semelhantes àquele, depois o professor vem e passa a correção, né? Mas no ensino exploratório, então, o papel, né, dos alunos, eles recebem as tarefas e têm de descobrir estratégias para resolvê-las. O professor pede ao aluno para explicar e justificar seu raciocínio, e o aluno ele é protagonista do aprendizado. O que tem de diferente aqui, então? Além de descobrir qual é a estratégia que ele vai usar para resolver um problema, ele tem que explicar como é que ele fez, como é que ele desenvolveu esse raciocínio. Bom, a comunicação, o professor coloca questões e fornece as resoluções, né, a correção geralmente na lousa, e os alunos falam quais foram as suas dúvidas. Geralmente, essas dúvidas, em matemática, vocês devem ter experiência para falar sobre isso, geralmente era quando a gente errava um sinal, ou fazia uma soma e errava no cálculo, e o que a gente via muito na faculdade também, eu via muito isso assim, tipo, você fez todo um raciocínio correto, você errou uma coisinha lá no final, o resultado, né? Porque a matemática é uma ciência exata, né? Tinha que dar exatamente aquilo. Então, se não desse aquilo, problema, né? Tava tudo errado. E a gente vê que isso não acontece nas outras disciplinas, por exemplo. Você fez um raciocínio para discutir, sei lá, uma questão de biologia, ou de química, ou de física. Se for cálculo, geralmente o professor não considera, né? O resultado tem que estar correto, tem que bater e tal, porque se o resultado não for aquele, você tem um fenômeno totalmente diferente daquele que você estava analisando, no caso. Mas eu vejo que ultimamente até a Aline tem falado assim, que ela considera bastante o esforço do aluno em desenvolver o raciocínio, né? Não só em colocar o resultado, como em avaliações, por exemplo. Ela não considera só gabarito, ela quer que eles mostrem como é que eles desenvolveram a resposta. Bom, no ensino exploratório, então, como é que acontece a comunicação? Os alunos são encorajados a discutir com os colegas, fazem discussões com a turma, né, no final de cada trabalho, e os significados eles são negociados na sala de aula. Então, mesmo que o aluno ele não participe falando muito, mas ele está ouvindo o que os colegas estão falando, né? Isso ajuda. Alguém quer falar alguma coisa? Cri, 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 cri. Não? Alguns alunos na sala de aula que sempre quando tinha que entregar a lista que a Aline pedia, né? É, Aí eu observava que alguns colavam, ia lá já uma cara dura, é, e outros já perguntavam para o colega como fazer, né? isso, Eu verdade. deixava pronto, mas a maioria só colava. E tinha aqueles que a gente que já não tem o hábito mesmo, né, de É, colar, que verdade. ia tentando resolver as perguntas lá que ela tinha Uhum, deixado como tarefa, atividade, né? é. E é tão incrível que eles copiam até o erro do colega, né? E aí você vê, né? Você vai corrigir, tem um erro aqui, você fala, nossa, mas todo mundo errou a mesma coisa, porque Até o nome, Couto, eles copiam. às vezes até o nome. É, é absurdo, né? Bom, matemática, então, aqui, entre duas abordagens, né? No ensino tradicional, tem uma exposição, né? Um questionamento, mas ele é fechado, né? Ele está centrado no professor. E é dado a ênfase nos exercícios. Então, o aluno ele vai executar esses exercícios, vai resolver, vai, né, tentar dar uma resposta que é sempre de acordo com o modelo, né? Se você seguir o modelo, você consegue desenvolver. No ensino exploratório, a abordagem ela tem
um diferencial que é o quê? A discussão entre o professor e os alunos, né? Então, aqui, exige um pouquinho mais do professor, né, de sair do seu lugar de detentor do conhecimento, mas a ênfase também é dada na tarefa. Então, veja que aqui é diferente, então, tarefa e exercício. Lembra que a gente falou uma vez que problema era diferente de exercício? Teve uma conversa que a gente teve sobre isso. Que exercício é uma coisa que eu peço, você faz, mas não desenvolve o seu raciocínio, não coloca o seu conhecimento em questionamento, né? Não instiga você a pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Talvez. E aqui no ensino exploratório é diferente, porque a ênfase é dada nas tarefas, né? De exploração e investigação. Então, aqui tem essa coisa da interação professor e aluno, né? O professor, ele está ali para ajudar, para tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, mas ele não vai dar a resposta. E muitas vezes aqui, no ensino tradicional, o aluno fica esperando, né, essa resposta. E tem alguns professores até que colocam na lousa, né? O resultado vai dar, sei lá, 35. Se você não chegou naquilo, tem todo um processo, né? Mas tem aqueles espertinhos, como a Rose disse, que não conseguem fazer, que já querem colocar o resultado lá, sem entender tudo que foi feito antes, né? Por conta disso. E a matemática é uma das questões, assim, das disciplinas, claro, português também, que os alunos demonstram maior dificuldade, né? Porque envolve cálculo, envolve raciocínio, envolve... É uma maneira de enxergar as coisas, né? Eu não sei por que existe esse bloqueio tão grande, assim, na aprendizagem, né, dos conceitos da matemática, porque, não sei, isso é de cada um, né? Para mim é uma coisa muito prazerosa, né? Fazer uma lista, aprender e tal. Bom, Então, pô, fala, vamos eu, comentar? no ensino médio, eu tirava 10 em química e física e tirava 5 em matemática. E a professora de Nossa, física era a mesma professora de matemática. meu E ela Deus. falava, Rosimeire, eu não entendo você. Como que você sabe física? Você usa a fórmula, né? Mas É, você não usa a fórmula, você não faz matemática. E nossa. até hoje, né? Agora eu consigo ver, assim, prestar atenção, né? Mas Uhum, quando eu estava no ensino, até o ensino médio, se você olhar, o fundamental ao médio, só nota 5. Quer dizer, nossa. me dava a nota, eu acho, né? É, é. É engraçado como isso marca a gente, né? Marca muito. Porque quando a gente tem dificuldade numa disciplina, a gente se esforça, a gente tenta, mas às vezes é aquela questão que você sempre fala, né, Rose? A questão do afeto também, né? De o professor fazer você gostar da matéria, né? Assim, eu tive professores de matemática muito rígidos no ensino fundamental. E acho que isso acabava causando, assim, um pouco de medo, né? De errar e levar bronca, sei lá. Bom, momentos da aula com tarefas exploratórias. Então, aqui seria as etapas, né? Como é que devem ser as Oh, etapas? oh, Oi? só um minutinho. A Vitória, ela levantou a mão. Talvez você não consiga Ah, perceber. é. Não consigo ver. Quando a gente compartilha a tela, a gente não vê mais nada. Fala, Vitória, pode falar. Perdão, era um depoimento. Diga, Eu Flor. acredito que seja mesmo uma questão de contexto, porque eu sempre tive mais facilidade com física, com as Hum, ciências, do que com uhum, matemática. Tudo bem que eu tive uma defasagem de professor terrível. Eu tive professores no Fundamental 1 de matemática, depois eu uhum. fui ter no ensino médio. Nossa. Então, a minha matemática básica era terrível. Quando eu cheguei no último ano, eu não conseguia acompanhar de jeito nenhum as aulas. Mas ainda assim, Hum. eu tenho muita dificuldade com abstração. Por Ah, exemplo, se eu pego um exercício de geometria, eu tenho muita facilidade porque eu vejo a figura. E aquilo sim, para mim já me ajuda muito. Agora, se é faz só o sentido, né? enunciado, É. e se não tem Você- muita conexão com a realidade, porque física ainda tem aquela questão de você entender como o processo funciona, mas a questão de só conta, eu também eu tenho muita dificuldade. Passei Nossa, muito perrengue. interessante esse seu depoimento, porque aqui a proposta o ensino exploratório em matemática, ele traz toda essa visão de você colocar o contexto, usar questões do cotidiano, coisas assim,
que façam algum sentido. E talvez seja por isso mesmo, essa questão dessa abstração, de não fazer sentido, você faz a conta pela conta, né? Não tem uma explicação. Por isso que os alunos falam, onde é que eu vou usar isso aqui, né? Porque eles querem saber, por que é importante, então. E aí tem as piadinhas, né? Mais um dia eu passei sem usar a fórmula de Bhaskara. Mais um dia eu passei. E aí vem sobreviver. Pior que é. Pior que é. É verdade, porque em física você coloca lá no quilômetro tal, física, Você... era o mesmo professor, mas como ele explicava a física era diferente. No quilômetro tal aconteceu isso. Não, 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 não. Agora, na matemática, ele não falava de quilômetro nenhum, jogava olhava, né, para aquela conta, para aquela fórmula, tudo tinha fórmula. Por que ele não ensinava igual física e matemática, né? É verdade, é verdade. É trazer um contexto, né, para dentro da matemática. E a tarefa precisa fala. ser significativa, né? E a tarefa precisa ser significativa. Precisa. Se não houver, não trará prazer nenhum, se não tiver significado, um contexto que leve ao aluno realmente a pensar que ele utilizará os conceitos matemáticos de qualquer disciplina para o resto da vida. Precisa fazer significado. Verdade. Olha, aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente discutir. Vocês vão ver que, mesmo a gente aqui não sendo da área, vai ser fácil da gente entender, pelo menos eu espero, tá? Porque tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o que a gente vivencia, né? Então, eu acho que a gente vai poder colaborar muito por essas angústias, por essas coisas que a gente viveu, relatos da nossa vida. Eu acho que vai ajudar a gente a colaborar com essa proposta, né, da Aline em matemática. Isso vai ser muito importante. Bom, então, como é que é feita, então, a apresentação da tarefa? Lembra que a gente aprendeu, então, a diferença entre tarefa e atividade? A tarefa é aquilo que o professor propõe, né? E a atividade é o que o aluno desenvolve, né? E aqui, em matemática, a gente percebe, assim, que é nítido, eles não usam o termo exercício, que o professor coloca lá, lista de exercícios, né? Nos livros tinha exercícios de fixação, exercícios de não sei o quê. Então, essa coisa de exercício de fixação, sempre eu tinha a ideia de que parece assim, eram exercícios de memorização. Aí na prova o professor mudava um número ou outro, mas era mais ou menos a mesma coisa, né? Claro que matemática não é só isso, né? Mas a gente tem que entender e ir além. Bom, então a apresentação da tarefa. É a interpretação da tarefa, o envolvimento e a apropriação. Então aqui é um pouco diferente a linguagem de como a gente fala, por exemplo, o ensino por investigação em português, em sociologia, ou em biologia, em química, entende? É um pouquinho diferente, porque a tarefa, ela vai envolver o cálculo, eu preciso entender, isso tem que fazer algum significado com alguma coisa que eu já conheço, para fazer sentido, para se tornar prazeroso, como a Anivalda acabou de falar, né? E aí o trabalho dos alunos na tarefa, qual seria, então? Ele pode ser realizado individualmente, aos pares, em grupos. O professor apoia, né? Ele apoia os alunos nas suas dificuldades. Entrou um D ali errado. Mas sem resolver a tarefa para eles, por eles, né? E vocês lembram que na aplicação da outra aula, a Aline queria mostrar a resposta do gráfico, como é que ia ficar? Então, aqui, essa questão do ensino exploratório, né, dessa tarefa, a gente tem que se segurar o máximo possível, né, para não responder antes dele tentar. Porque se você responde antes dele tentar, perde a graça, né, perde o prazer dele descobrir se ele acertou ou não. Porque um exercício de matemática, ele é desafiador, né. E aqui a discussão, né, o professor percorre o trabalho feito, promovendo uma participação equilibrada, né, utiliza um questionamento diversificado, então o professor tem que estar preparado para fazer questões que justifiquem, que expliquem, se o aluno está indo por um caminho que não é aquele, então volta para retomar, né, tal. Estimular situações de argumentação, justificar com argumentos matemáticos, então utilizar sempre essa questão do argumento matemático, é ele falar em termos do que ele está estudando. Se ele estiver falando sobre volume, ele vai falar volume, ele usar os termos dentro da disciplina, né? Porque cada disciplina tem uma linguagem própria, não é verdade? Como até a gente comentou na outra conversa, que quando você usa o gráfico de setores ou chama ele de pizza,
Se você chamar ele de pizza, ele faz sentido, porque ele vai ligar com alguma coisa que você já tem na memória e conhece. Em química, por exemplo, se eu usar o termo solução, os alunos têm que entender que solução é uma mistura de um líquido, de um sólido ou dois líquidos, isso é uma solução. Em matemática, solução é o quê? A resposta de um problema. Para cada contexto, a linguagem muda. Então, se ele souber justificar usando esses argumentos matemáticos, quer dizer que ele está entendendo o que está sendo feito, né? E a síntese dos conceitos. Então, aqui é o quê? Salientar os conceitos, as ideias, procedimentos aprendidos e solicitar a participação dos alunos nessa síntese. Então, é diferente do que a gente faz. Então, o importante aqui, que eu acho que a gente conseguir ajudar a Aline a desenvolver uma tarefa que ela tem esse caráter exploratório e que não seja apenas assim, você vai ao supermercado e vai fazer uma lista de produtos, entende? Que a pessoa pode fazer isso para qualquer disciplina. Então, a matemática, ela tem que envolver realmente os conceitos da matemática, os cálculos da matemática, de acordo com a série e o nível. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Vou tomar uma aguinha. Essas frases aqui eu peguei também dos autores, né, daqueles textos. Nem toda questão matemática com contexto ou texto é um problema. Então, precisa ter a questão certa. Não é porque eu coloquei uma questão de matemática que está dentro do contexto da pandemia que isso é um problema. Eu posso ter isso como um exercício e não se caracterizar como um problema, né? Um problema não precisa obrigatoriamente possuir um contexto ou texto. Então, o inverso também é verdadeiro. Então, o que é um problema, afinal? Um problema é uma coisa que tem o quê? Um significado, uma relação com aquilo que ele já conhece e que ele consiga desenvolver. Se for uma coisa totalmente distante da realidade ou do nível cognitivo do aluno, ele não vai conseguir desenvolver e ir à frente. Então, ele vai se sentir o quê? Inseguro, incapaz. A classificação, seriação e ordenação de objetos, a utilização de diferentes tipos de medidas, a análise de regularidade de determinados fatos pode constituir problemas. Lembra desse brinquedo que eu falei na outra reunião que a gente teve? É muito intrigante quando você vê uma criança tentando encaixar as peças aqui, né? Mas esse brinquedo, quando tá falando ali, ó, de classificação, seriação e tal, eu posso depois falar para a criança, vamos separar todos os objetos, se a criança é maior, que tenham 5 pontas. Vamos separar os que tem, sei lá, que são circulares. Dá para você fazer outras interações a partir desse brinquedo. Agora, a questão principal aqui é lembrar o quê? Que eu tenho que deixar o aluno tentar. Ele tem que tentar fazer sozinho. Você só responde aquilo que você puder ajudar ele a ter um raciocínio, pensar em outras hipóteses, mas não dê a resposta. Então, eu vou ter falta de paciência, pego aqui o triângulo, enfio lá no buraquinho e falo, pronto, é assim. Não é assim, né? A mesma coisa amarrar cadarço, fazer uma série de coisas que a criança precisa aprender a fazer. Bom, e aí vem as críticas, né, as questões que a gente tem que pensar, especialmente em matemática, porque é uma disciplina que é muito cobrada. O professor, ele não é obrigado a saber tudo, e ele não deveria ser acusado do mau rendimento do aluno. Por quê? Você não começou a aprender a matemática agora, se a gente vai falando de uma turma de segundo ano, agora. Você começou a aprender a matemática lá na primeira série, não é? Ou antes até de entrar na escola, a gente já aprendia matemática. Porque muitas vezes a criança sabe, não é? Ela sabe contar o dinheiro, mas ela não sabe fazer a conta no papel. Não é? E aí, ela convive com números. Ela convive com números o tempo todo. O tempo todo. Desde bebê, se você for parar para pensar. Quando eu falo bebê, eu estou falando bebezinho de 2, 3 anos. Ela convive com números. Verdade. O tempo todo. No celular, no telefone, em todo lugar. No número da casa. E quando você fala assim, quantas bonecas você tem? Ela pega e fala 1, 2, né? Pode não saber o que significa em número, né? O símbolo da escrita. Exatamente. Mas quantificar, assim, então o pai vai ensinando, né? A mão, então vai contando aniversário, 1, 2. E é tão bonitinho, né? Quando a criança começa a usar os dedos e vai fazer o número 3, que ela tem que segurar o outro dedo. Aí vem a questão da coordenação. É bem interessante, né? Esse processo.
E quando você faz pela criança, que é a mesma coisa que a gente tem que entender, que isso vale para o adolescente no ensino médio. Quando você faz pela criança, você impede ela de crescer e desenvolver aquela habilidade. E vocês já viram crianças assim, em ponto de ônibus, ou lugar que você vai, evento, festa, não sei, que vem para a mãe e fala assim: mãe, meu cadarço, e põe o pé para a mãe amarrar? Já viram isso? E como? É uma coisa comum, né? É uma coisa Sim. comum de acontecer. Porque muitas vezes os pais não têm a paciência de explicar, né? O passo a passo de como é. E aí o que a tecnologia ou, né, o comércio de modo geral acaba inventando? É o tênis com velcro, com elástico, não precisa amarrar, é zíper, né? Bom, o aluno, então, muitas vezes ele não resolve a tarefa porque não entende o seu significado. E não porque eles são incapazes. Então, aqui, ó, a palavra significado é o quê? É aquilo que relaciona com algo que você já conhece. Então, se eu não conseguir entender o significado, como é que eu vou fazer? Ontem mesmo, no ATPC, era sobre surdez, acho que era isso. E tinha uma professora lá, uma formadora, falando que como é que era? Que tinha uma menina surda, porque o vocabulário da pessoa surda é diferente do nosso, né? A Libras, né, a língua brasileira de sinais, é diferente do nosso. Ai, Nivalda, você acha que sabe melhor falar sobre isso, né? Tipo, as palavras, elas, assim, elas têm o mesmo significado que para nós, só que eles utilizam mais símbolos que significam, às vezes, coisas juntas, né? Não sei dizer separadamente assim. É isso mesmo. Às vezes um símbolo significa uma frase. Isso. E a menina, ela tinha que fazer, assim, a professora já tinha trabalhado com ela o que era sustentabilidade, um monte de coisa e tal, tal, tal. E na prova, estava escrito assim, quando ela foi fazer a prova num outro lugar, sustentabilidade, como que era? Opine. E a menina deu bloqueio. Ela, né, surda, não conseguiu desenvolver. Aí, quando voltou para a professora de Libras, né, que era especialista na linguagem dos sinais, falou, mas o que aconteceu? A gente já tinha discutido sustentabilidade, não sei o que. Ela falou, tinha uma palavra nova lá e eu não sabia o que significava, que estava escrito opine. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, essa palavra nova que a gente traz, isso acontece em matemática, em física, em português, em várias, né? Em várias áreas. Se não tiver significado, o adolescente, a criança, não vai ter capacidade de resolver. Não porque a tarefa é difícil, é porque ele não vai fazer. E aí que entra a questão da interpretação em português, né, Nivalda? O quanto é importante, você conhecer, mas não só a língua, você interpretar um texto. O que aquele texto está querendo dizer para mim, né? Exatamente isso. Uhum. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente, pessoal? Os estudantes sabem muito mais sobre os problemas reais ou situações abertas do que sobre os problemas estáticos e sem contextualização para eles. Que é isso que a Rosinha estava falando, de você entender, e a Vitória também, que é você entender com um cálculo da física que tem um contexto, que tem um cenário, que tem uma situação que é real, ou que você já viu em algum momento, e um problema estático, né, que é fora do contexto de matemática, por exemplo. Né? Então, você precisa saber, claro, quanto mais a gente desenvolve o raciocínio em matemática, mais você aprende, mais habilidade, você vai pensando mais rápido, você consegue desenvolver situações que estão em outras esferas até, né? Mas essas questões são importantes para o professor sempre pensar, né, e ter em mente. Bom, é preciso ensinar a pensar e não a reproduzir. Então, é aquela questão que a gente ouve bastante, né? Você vai ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe para ela. Porque se ela não aprender o processo, em outra situação que o contexto é diferente, mas tem que usar a mesma ferramenta, a pessoa não consegue sair dali, que é a questão da habilidade, né? Você tem que saber fazer isso. E aí tem esse garotinho aí pedalando, calma, não precisa ir com tanta pressa. A gente tem que ter calma e paciência para explorar
essas novas abordagens, para a gente entender o quanto isso melhora a qualidade do ensino, né? Bom, e como trabalhar, então, no ensino exploratório? O fracasso inicial é normal. A gente tem que entender que a gente não vai conseguir fazer isso de primeira, a gente vai ter problema. Isso aqui vale para todas nós, tá? Leva-se tempo para ensinar e aprender os processos de resolução de problemas. Então, não vai deixar o cérebro ali fundindo, né? Pegando fogo ali de tanto, ai, o que que eu faço? Calma, né? Fracassar faz parte, você vai, então, assim, considerar o erro faz parte do aprendizado. O erro, ele não é uma coisa que tem que ser descartado. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, uma experiência de química. Eu faço a experiência antes, mas no dia que eu vou para o laboratório, pode ser que a temperatura esteja diferente, pode ser que a vidraria que eu estou usando ela esteja suja, contaminada, e eu não consigo obter aquele resultado, esperado. Isso é um erro, mas vamos discutir o que aconteceu, vamos tentar identificar quais foram as evidências daquele erro. Então, muitas vezes a gente aprende com o erro, muito mais do que com o acerto. Por quê? O erro nos faz o quê, gente? Me ajudem aí. O que o erro provoca na gente? Faz você pensar. Ó, vou dar um exemplo de um erro que eu não me conformo, isso faz já 5, 6 anos. Na prova do concurso, a pergunta era: sociólogo alemão naturalizado lá nos Estados Unidos, né? Nacionalidade. Aí estava passando, era aquela época dos irmãos Vilas Boas da Amazônia. E o sociólogo alemão naturalizado era Franz Boas. O que eu fiz? Assinalei errado. Só que nunca, eu esqueço isso, eu nunca vou errar mais. Porque a minha cabeça foi lá para a televisão, que a Amazônia que não tinha nada a ver com a pergunta. A sua mente, no caso, a sua memória, relacionou o sobrenome dos dois, né? Isso. Mas assim, um alemão e um brasileiro, você vai e coloca no brasileiro? Não, né? Ainda falar alemão. Só continuar. Verdade. Olha isso daqui, gente. Vamos conversar. Abram aí os microfones. Olha só. Exemplo 1, eu trouxe 3 exemplos. Quantos telefonemas? Vamos decifrar isso aqui. 5 amigos ganharam um concurso. Quando souberam da notícia, telefonaram uns aos outros para se cumprimentar. Vamos responder só a questão A, tá? Quantas chamadas fariam... Fariam? Quantas chamadas os 5 amigos fizeram? Tira esse fariam daqui, tá? Isso aqui eu peguei do exercício mesmo. Tá errado lá. Quantas chamadas os 5 amigos fizeram para se cumprimentar entre si? O que vocês acham? 5 amigos, eles vão se cumprimentar. Quantas ligações eles vão fazer? Chuta. Eu chutei errado também. 25. 25, quem mais? Quem dá mais? Eu falei 20. 20, quem dá mais? 25, 20. Mais alguém? Não? Vamos continuar. Gente, olha que espetáculo isso aqui. Olha a resposta do aluno, tá? Quantas chamadas os 5 amigos fizeram para se cumprimentar entre si? Olha o que o menino disse. A primeira pessoa ligou para 4 pessoas, porque não dá para ligar para ela mesma. Aí, na hora que eu li isso aqui, eu falei, não! Olha só, o aluno falou... Verdade! Né? Da onde saiu essa criança? Do raciocínio matemático, tá vendo? Ó, Marcos, nós chegamos nessa conclusão. Nos colocamos no lugar dos amigos que ganharam o concurso. Aí a professora explique. A primeira pessoa ligou para 4 pessoas, porque não dá para ligar para si mesmo. A segunda pessoa ligou para 3 amigos. Não ligou para 4, porque já tinha recebido uma ligação. A terceira pessoa ligou para 2 amigos. E a quarta pessoa ligou para 1. E a última pessoa não precisou ligar para ninguém, porque não tinha mais ninguém para ligar. Gente, quando eu li isso aqui, eu juro, eu fiquei igual a vocês.
Eu fiquei igual a vocês. Eu falei, não, é 25, 5 vezes 5, 25, ou 5 vezes 4, 20, porque tira 1. Meu, quantas ligações são, afinal, aqui? 10. 10. Tá vendo? Quando que a gente ia achar que isso aqui era 10? Agora, se a Aline tivesse... abismada. Eu também. Porque o primeiro a pessoa ligou para 4 porque não dá para ligar para si mesmo. Eu usei essa lógica para todos. Eu falei, não importa se eles vão se repetir, eles não sabem, né? Eles não se comunicaram antes para saber. Nossa, olha aqui o desenho que parece cabelinho, mas é as cabecinhas com os números, tá vendo? Ó, o primeiro tem 4 pauzinhos, o outro tem 3, 2 e 1. Soma tudo dá 10. Gente, eu fiquei assim, juro. É uma questão simples, não é? Se a Aline tivesse aqui, ela ia falar, aqui dá para usar a função tal, não sei o que eles colocam lá, todos aqueles, né, símbolos. É fatorial, eu acho, isso daqui. Deve ser, eu não sei, não faço ideia. Eu sei que eu achei tão interessante essa questão, porque eu, adulta, tá? Graduada, errei. Gente, isso e assim, o erro faz parte do aprendizado? Faz. Quantas vezes a gente erra uma questão dessa num concurso? Não é? Numa prova de conhecimentos gerais, num jogo do milhão. Mas foi o que eu falei aquele dia na reunião da Maísa. Nós estamos vendo, o simples está na nossa cara. Uhum. E a gente está indo lá para Londres e não é isso, né? Exato. E olha, um desenho, eu acho que aqui eu sou bastante visual também, gente. Eu imagino que vocês também. Mas só do aluno pensar naquele desenho ali, olha como fez diferença, gente. Né? Porque a gente tá acostumado a trabalhar com situações de números, de balas, de objetos, sei lá. E aqui, como era ligação, então você não liga 2 vezes para a mesma pessoa, fala a mesma coisa. Aí você já, né? Aí deu uma bugada. Bom, vamos para o próximo. Posso só complementar aqui? Pode. Esse desenho é o desenho de uma criança provavelmente de um 5º ano. Estou jogando muito alto, mas provavelmente deve ser de um 5º ano. Eu acho que era 5º ou 6º ano, Nivalda. Pelo desenho é de um 5º ano, eu acho. Porque assim, eu como PEP 1, eu com certeza teria feito o desenho na lousa para fazer com que eles reproduzissem na lousa. Então, eu com certeza chamaria um aluno para poder representar em forma de desenho na lousa. E aqui eles fizeram no papel porque eles estavam fazendo em grupo, né? E dá para perceber, em matemática, eu não sei como é que se chama isso, talvez seja isso que a Vitória falou, que é assim, que vai diminuindo, ó, 4, 3, 2, 1, não sei. Tem um nome. Olha esse daqui, que curioso. Aqui, ó, pela pergunta, a gente já vê que é uma pergunta investigativa, ó. As embalagens de leite longa-vida, representadas pelas figuras, possuem dimensões diferentes. A gente sabe, né, que tem esse leite aqui, o Parmalat, por exemplo, que tá aqui. A caixinha, ela é mais compacta, e esse aqui do Itambé, a caixinha é mais alta, só que ela é mais estreita, né? Tem a ver com as dimensões, com as medidas. Aí a pergunta aqui, ó, lembra que é uma questão investigativa, tem que ter a palavra como ou porquê? Na maioria das vezes, tá? Não é uma regra, mas é que é o que eles falam para facilitar. Como podemos verificar através de cálculos, matemática, se elas realmente acondicionam a mesma quantidade de leite? E aí vem a proposta. Os alunos têm que medir, então a professora vai dar a régua e eles vão medir as embalagens, tá? Isso aqui não vai ser dado para eles. Os valores são esse. Não, eles vão ter que medir. Agora eu falo para vocês. Considera aqui, ó, essa embalagem do Parmalat. Qual que é o volume de leite que eu consigo armazenar aqui dentro? 10 litros, 20? A embalagem está escrito 1 litro, né? Isso, se a embalagem está escrito 1 litro, é porque armazena 1 litro, certo? Isso. Rose, se eu quisesse fazer uma embalagem que conseguisse transportar só meio litro, porque vamos supor, a família é pequena e quer só comprar meio litro. Que corte eu faria nessa caixa? Aqui na metade, né? Na metade, que pode ser tanto na vertical ou
na horizontal, né? Então, aqui, nossa, você não está vendo. Pode ser no meio, pode ser na vertical, pode ser Aí tem várias formas de fazer esse corte. Isso. E aí já é uma proposta que eles fazem assim. Se eu quisesse uma embalagem de metade do volume, o que eu poderia fazer? Então são questões de matemática que são propostas, né, tal. E aqui envolve o quê? A forma geométrica da figura, né, que são acho que paralelepípedos, não sei. Sei que em matemática eles usam outros nomes aí chiques, né? Então aqui, ó, os alunos em grupo realizarão as medidas das embalagens, né? Que foram fornecidos. Então, a professora vai levar a embalagem, eles vão medir, vão anotar na tabela. Então, eles têm aqui, ó, o comprimento, a largura e a altura. E aí, aqui ela não vai dar a resposta, mas ela vai falar, e aí, que cálculo que a gente pode fazer para descobrir o quanto é armazenado aqui dentro? Será que é armazenado a mesma coisa? E a resposta é o quê, meninas? O tamanho é diferente, mas o volume é o mesmo, né? Porque essa garrafa, essa caixinha grande aqui, azul e também é de 1 litro, a outra também é de 1 litro. O que mudou? A dimensão. Isso tem muito a ver, não sei se vocês lembram aquelas experiências do Piaget, de volume, que ele colocava um recipiente mais gordinho e mais baixo, um outro mais magrinho e mais alto, para a criança falar se cabia a mesma coisa ou não. E ela falava que não, mas aí quando ela colocava, né, fazia ali o transporte do líquido, via que cabia a mesma coisa. Porque a ideia que você tem é diferente. Então, você pode pensar, mas esse aquele ali cabe mais, porque ele é mais alto. Não. Você vai ver que por conta de volume já não é. Algum comentário? Não, tem um programa de televisão que usa esse né? Coloca o líquido lá, 1 litro de leite e vários recipientes diferentes, de diferentes tamanhos, né? A Isso. pessoa tem que indicar qual que é o recipiente que cabe em 1 litro. É Agora, legal isso. essa já poderia usar isso aí, né? É, verdade. Dá para usar assim. O Piaget, ele fez muitos exercícios assim com os filhos dele. Muita coisa. Olha essa daqui. Percebemos, né, meninas que fazem sobremesa e garotos que gostam de doce. Ninguém, ai, vai dizer que não gosta de doce, né? Bom, tem gente que não gosta, né? Mas, por exemplo, uma mousse, ai, que é o que mais a gente fazia aqui em casa quando estava na fase de poder comer e engordar. Ai, que pena. Bom, uma mousse de maracujá, por exemplo, você quer fazer? Você pega lá uma latinha de leite condensado, uma de creme de leite, um iogurte natural, um copinho de suco Tang, coloca para bater 10 minutos, está pronto. Uou! Mas a gente percebeu o quê? Que a embalagem mudou, não mudou? Ela era essa baixinha aqui, a moça antiga, ó. Essa que tá embaixo. E agora ela mudou para essa de cima, que já vem com esse lacre tipo lata de sardinha, né? De atum. Que você só puxa então, e abre. E aí, realmente, houve uma mudança nas dimensões, né? E aí o aluno já tem que saber o que é a dimensão das embalagens cilíndricas de uma determinada marca de leite condensado. Aqui eu coloquei a marca, tá? Esse desenho não tem no exercício, eu trouxe que eu acho que a gente é visual e é bacana quando a gente vê. Quanto de material é utilizado para a produção de cada embalagem, a antiga e a nova? E como podemos calcular a quantidade de produto que cabe em cada uma delas? Então, aqui já traz essa discussão de por que mudou, então, a embalagem. Será que essa que é mais altinha, eu consigo gastar menos alumínio do que a outra? Será? Entenderam? E aqui, olha, a lata, ela armazena 395 gramas, né? A lata cilíndrica, na verdade, as duas são cilíndricas. Aqui você pode discutir a questão dos formatos geométricos, da geometria, que é isso que a Vitória falou, que é uma coisa que você observa, que você pega, que você vê, né? Então, a ideia aqui era sugerir para a Aline que a gente trabalhasse mais ou menos junto. Eu vou olhar o rótulo da embalagem e ela poderia usar as embalagens, né? E a gente trabalhar com alimentos, alguns alimentos específicos, né? E a gente tentar desenvolver isso daqui. E não fiz o cálculo, tá? Aqui é só uma proposta mesmo. E aí acabou. Gente, o que vocês acharam? Ai, cadê? Aqui, tá aqui. Vocês estão aí ainda? Pode falar, Vitória. Desculpa, não conseguia ver. Oi. Eu tenho algumas coisas para falar, talvez algumas não tão pertinentes. Mas eu gostei bastante da ideia quando vocês falaram sobre medir a embalagem através para fazer essa problemática. Eu fiquei um pouquinho de medo de não ser uma coisa tão
relevante não é a palavra certa, porque ela é muito pesada, mas não fosse tão problemática quanto as outras coisas que a gente já estava trazendo. E aí eu fiquei um pouquinho em dúvida, mas agora que você mostrou os problemas em si, ficou bem mais fácil de achar. E eu tenho uma outra coisa, que essa talvez é terrível, mas eu tava com isso na cabeça, que parece que depois que teve a greve dos caminhoneiros, a comida só diminui. Eu não sei se fui eu que cresci ou se a comida realmente diminuiu. Diminuiu como assim, você fala? Tipo, pode ser maluquice minha. Eu tô com uma teoria da conspiração há semanas aqui, que parece que os ovos estão menores, o pão tá ridículo de pequeno. Nossa. E eu fico pensando, gente, agora eu preciso fritar 2 ovos para fazer o que eu fazia com um ovo. Sociologia, você consegue explicar essa questão? Que aumentou a embalagem e diminuiu o conteúdo, Vitória. Foi isso que eles fizeram, eu já percebi isso. Sim, eu fico muito irritada, porque toda vez que eu vou cozinhar, eu me sinto enganada. Mas nós estamos sendo enganados. A gente lata. Eu acho que a lata de leite condensado aumentou, mas o volume diminuiu. Eu ainda não olhei isso, mas eu vou verificar. Porque eles mudaram as embalagens e diminuíram o produto. Assim, a quantidade. A gente que não está atento. Cara, eu fiquei abismada com o ovo de galinha. Eu pensei, gente, as galinhas estão ficando franzinas. O que eles estão fazendo com essas galinhas? Elas dão os ovinhos que cabem assim, ó, só nos dedos da mão. Não precisa nem pegar com a palma. E eu fico pensando, gente... E talvez isso fosse uma boa coisa para se pensar. Teoria da conspiração. Teorias da conspiração. Se a gente conseguisse provar isso, eu vou começar a investigar. Mas talvez fosse uma boa ideia. E eu também, eu tinha separado, quando eu estava lendo sobre ensino exploratório, eu separei uns aplicativos. Eles são meio bobinhos, mas eles são de criar joguinhos educativos. E você cria ele online. E aí eu pensei que talvez pudesse ser utilizado. Eu ainda não tinha visto, né, o plano de aula exatamente como que estava. Mas se vocês tiverem interesse, eu consigo mandar para vocês, porque dá para criar o jogo, não usar um pronto. E eu pensei que as possibilidades seriam boas, né, porque a gente tinha aquela questão da feira que a Aline levantou, que ela disse que talvez não fosse possível ir, e talvez a gente pudesse simular. Gente, eu caí, tá? Minha internet caiu aí, eu não ouvi as últimas coisas, mas... Ai, perdão. Eu falo de novo. Até onde a senhora ouviu? Ai, senhora, pode me chamar de você, né, Rosinha? Ai, senhora. Desculpa, Maria. Me chamar de senhora, eu jogo chinelo. Pior, teve uma vez que eu dei aula. Teve uma vez que eu dei aula, uma moça de 40 anos estava me chamando de senhora. É. E eu fiquei me sentindo Tá o mestre dos magos, a sábia. Os nossos alunos me chamam pelo nome, Rosi, né, Couto? Couto me chama de professora. Eu tenho uma intimidade, Vitória, você não imagina. Rosinha, não sei o quê. Rosinha. Só o apelido carinhoso. Olha, eu tava ouvindo só a parte que você falou que o alimento diminuiu. O ovo tava menor, e aí a Rosinha... Sim. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com isso. Não sei se seria relevante para criar uma problemática sobre, porque eu não sei nem se é delírio da minha cabeça, mas aparentemente não. Assim, ele me deu uma ótima... me deu confiança agora para falar que tem alguma coisa errada. E eu também separei alguns jogos. Não são jogos, na verdade. São aplicativos, são bem bobinhos, assim, no sentido de eles são em 2D e eles são online para você criar o seu próprio jogo. E aí eu pensei que talvez seria uma boa tentar fazer alguma coisa com isso na questão da experimentação, porque eu tentei procurar simulador de matemática e jogos e eu não consegui achar nada além de Minecraft. Ah, sim. Entendeu? E aí eu pensei que a gente poderia criar alguma coisa mais próxima disso. A Aline, ela trouxe aquela problematização, né, sobre a gente, talvez os alunos não poderem ir à feira, talvez não poderem ter o contato direto com isso por causa da pandemia, e talvez a gente pudesse tentar simular, mais ou menos, a situação online.
no ambiente virtual. Isso. Então, tem até um jogo que se chama, como é que é? Escape Room, acho que é. Eu pensei se dava para fazer, né, se desse, né, sei lá. Tava tentando ver. Uma aluna da graduação que fez numa disciplina que eu cursei com a Maísa, e eu pensei que a gente poderia fazer um ambiente. A feira, eu não sei se a gente consegue montar, se a gente consegue imagens boas assim da feira, porque você escolhia os ambientes e ia fazendo perguntas, sabe? Ia encontrando palavras-chave e tal. Sim, Mas eu acho que a sim. gente consegue encontrar e montar alguma coisa nesse sentido, sim. Eu acho que dá, né? Sim. Aí, se vocês quiserem, eu posso tentar mandar os que eu encontrei no grupo mesmo. Eu acho que foram uns 3 sites assim que eles permitem que você crie umas atividades. Ah, que legal. Eu não cheguei a tentar montar, eu tava vendo só alguns assim para jogar, uns prontos, né, para ver como que era o funcionamento. E tem alguns que são bem legaisinhos, aí eu pensei em mandar. Que Talvez ótimo. dê para pensar em alguma coisa sobre isso. Utilizar os problemas, por exemplo, esse das embalagens, eu achei eles bem interessantes. Eu não estava esperando que... Eu não tenho muita facilidade com matemática, como eu disse, então foi muito difícil pensar em alguma problemática em cima disso. Mas aí, agora que eu vi os problemas em si, eu tô com uma visão melhor. Porque a gente não pode... Eu acho que uma coisa que está acontecendo é a gente estar trabalhando nesse projeto, talvez um pouco... Não sei se é uma incomodação minha ou se está acontecendo mesmo. Parece que às vezes a gente está trabalhando mais o contexto do que o conteúdo específico da disciplina, sabe? E aí eu fico olhando assim, tá, mas onde é que tá aqui? Não sei lá, para mim também, né? Eu quero que fique realmente, que a química entre, não que ela fique ali só como um pano de fundo, né? Então é uma questão que eu acho que a gente precisa tentar dar conta, né? Então, quando a gente vai trabalhar aqui essa questão da geometria, eu acho que nem importa se tiver aluno do primeiro, segundo, terceiro ano, eles conseguem fazer, porque é uma coisa que é visual, né? Ele consegue enxergar. Então, a gente pode pedir assim, tipo, para a próxima aula, sei lá, a gente está trabalhando com os alimentos, vai falar da proteína, do leite, sei lá, a gente faz uma coisa bem contextualizada e vamos investigar como é que a gente chega nesse volume, por que que essa embalagem de leite tem cabe esse volume de 1 litro? O que é o volume, então? E aí discutir essa coisa das dimensões, eu acho que dá para fazer bastante coisa bacana. No caso, tem o GeoGebra, eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, assim. Acho que é um aplicativo que a Aline costuma usar em matemática. Eu não sei se tem essa parte da geometria também. Eu não sei te dizer, né? Mas se tiver alguma coisa assim, sei lá, que dê para fazer, que dê para usar. Cadê o Gabriel aqui com o Cyber Change? O pior é que eu fui assistir, porque Eu também fui assistir ontem. ele é muito legalzinho. Fiquei até com saudade da minha infância. Verdade. Eu acho que o que vocês puderem contribuir, entendeu? Nesse sentido, eu acho que vai ser muito válido, vai ser muito bem-vindo, né? E eu tô abrindo aqui a proposta de português, tá? Pra gente dar uma olhadinha nela, assim. Discutir rapidamente, eu não sei se vai dar pra fazer muita coisa, que já é meio-dia e 11. E agora a gente tá trabalhando com horário fechado, né, Rose? Eu não vou falar nada, não, desse horário. Viu? Ai, Rose. Eu não vou falar Bernardo? nada, não, a respeito do horário, viu? Valda, se fosse na sala de aula, eu já tinha saído às 12 horas. Verdade. Inicial, eu já estaria fora. Eu vou falar quantos minutos nós entramos atrasado aqui? Acho que já era 11, quê? Isso você não conta, né? Como que é? Tem que colocar cartão para bater. Você acha? Ô, Bernardo, está quietinho hoje? Quer falar alguma coisa? A matemática não é uma opção de... É traumatizante para você? Como que é? Tá quietinho? Bernardo? Oi, eu fui buscar minha almoço. Tá vendo? 12 horas, hora do almoço.
Que houve? Perdi alguma coisa? Vocês estavam falando sobre os aplicativos, eu estava até anotando aqui. Não, eu falei assim, você tá quietinho hoje, almoço, ó, viajando aqui. Você tá quietinho hoje, matemática não é a sua praia, o que aconteceu? Não, que eu estou anotando para fazer o caso de ensino para a Aline, desse método de matemática, eu estou anotando uma porção de coisa aqui, estou pegando também os exemplos que o texto mandou e já estou começando a fazer um esqueleto para mandar para a Cândida. Aí eu não estou sabendo muito o que interagir muito, não. Mas eu vou tentar trazer uma maneira para fazer um caso novo, para fazer a Aline refletir um pouco sobre isso também. Sobre os pensamentos que estão aqui. Tá ótimo, então. Gente, vou fazer o seguinte, então, para não atrasar ninguém. Eu vou mandar de novo a proposta da Aline lá. E depois a gente conversa com ela, né? Junto, tá bom? Ok? Porque agora que a gente já, assim, como é que deveria ser, como é que o ideal tal, eu acho que fica mais fácil para a gente poder também ajudá-la. Ai, eu queria falar certo o português. E a minha internet, ela não tá colaborando, né? Então, fica bem complicado isso. A Nivalda, ela já deve querer me bater 3 vezes por dia, toda vez que eu mando mensagem para ela. É sério? Deve vir com uns erros de português enormes. Para com isso. Não, ela deve corrigir só na mente dela, entendeu? Ela deve falar, ai, meus ouvidos. Isso, bem polida, assim. Falta boazinha. A malvada aqui é a Rose, viu, Vitória, que joga chinelo. É tudo intriga da oposição, viu? Eu também, só chinelo não. É verdade. Eu vou tentar passar sem agressão. Minha meta. Isso, essa é a sua meta. Gente, eu vou mandar então, tá? Aí vocês coloquem lá, sugestão, eu vou colocar assim embaixo, sugestões. Aí cada um anota lá, eu pensei que podia fazer da coisa para ajudar ela, tá legal? E aí, a gente encerra agora, viu, Rosinha? Em cima do horário. Parando a gravação. Ai, que fome. Isso, acabei de parar a gravação. Agora nós vamos ter uma reunião com a Maísa duas. Eu já fui até tomar, olha, que eu trouxe aqui. Foi tomar o quê? Não, tá desligado, você não tá vendo nada, né? Não vai ver nada, né, amigo? Parei a gravação. Você tá mostrando aí? Agora você viu. Agora você tá vendo. Eu tô vendo, tá mostrando aí. Insulina. A insulina e a agulha. Ai, que medo. Você mesmo se aplica, não sente dor, não? Minha filha, não tem mais nem espaço mais. Nossa. O dedo, então, nesse frio. Meu Deus, eu fico pensando nessas pessoas que